Oi, pessoal. Estamos tendo um probleminha técnico aqui com o Thiagão. Deixa eu ver se eu consigo agora. Aê. Oi, Lívia. Aê, Ah, agora garoto. foi, hein? Acho que era o celular mesmo, né? É. Beleza? E aí? Olha lá, Tranquilo? já tem um Michael Jordan ali Eu? atrás de você. É. Que é o meu escritorinho do home office. Bacana, cara. Tem um pessoal aí, lembra da Lívia? Lívia C. A Lívia, ela chegou a trabalhar com você lá, né, quando você estava liderando, cara? A hora que eu entrei, ela tava transição. Acho que ela tava indo para Thier, bem na época que eu entrei na área Ah, comercial. Mas eu trabalhei com ela estando na área de supply. ó, o Fredão, o Clebinho. Bom, beleza, Tiagão. Cara, muito legal a gente bater esse papo aqui para começar, tentando começar essa tradiçãozinha aí com os amigos, né? Uhum. Eu tô com o meu filho aqui, cara. Qualquer coisa, papai já começou, tá? Vai lá e faz o que você quiser. Então, começando essa tradiçãozinha, né? Aí você é o segundo aí, cara. E você tem um monte de história interessante aí, principalmente relacionada a um monte de transição que você fez aí, né? Uma Uhum. história bem interessante aí do basquete. Aí vamos bater um papo aí, né, cara? Vamos. Bom, se apresenta aí, né? E daí já conta uma, uma passagem aí que você lembra da gente junto, né? Que a gente trabalhou junto lá na Philips. Eu tenho a ideia de perguntar aí uma passagem que você lembra aí engraçada, ou que você aprendeu alguma coisa comigo, ou que você falou, puta, não devo fazer com esse cara, não. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Eu assisti a primeira que você fez com o Edu e foi bom pra caramba, porque comecei a lembrar de um monte de história da nossa época ali que voltou à memória, então foi muito bacana. Bom, eu hoje estou com 37 anos e comecei aí, vamos dizer assim, minha carreira não de forma tão tradicional, né? Eu por muito tempo o esporte, o basquete, na verdade, foi minha profissão, né? Então, desde moleque, né, começando ali com uns 8 anos de idade, se não me engano, comecei no esporte e tal, e em um determinado momento escolhi o basquete aí como um único esporte para seguir à frente, e fui aí no basquete como uma principal atividade aí até os 26 anos. Então foram quase. Você já começou jogando em clube, assim, ou mais em escola? Comecei no colégio, né? Primeiro passo, né? Onde eu estudava. E, enfim, logo no. Acho que 1 ano, 2 anos depois, eu tinha amigos que os irmãos jogavam em clube e tal, e uma coisa foi levando a outra, e aí eu entrei em clube. Eu comecei a jogar no Sírio, que era um clube super tradicional de basquete, e aí que de fato comecei mesmo a levar a sério, mesmo ainda moleque, né? Acho que eu comecei no clube com 11 anos, se não me engano. E aí foi indo todo o período de colégio, sempre estudando e jogando, né? Já federado, disputando campeonatos, viajando. E joguei por alguns clubes aí, Sírio, Espéria, Corinthians, nesse período que eu estava em colégio. Joguei em algumas seleções paulistas, cheguei a também jogar seleção brasileira nesse período, ficava ausente em alguns períodos ali quando viajava pela seleção e tal. Que E, enfim, legal, hein, cara? fui levando que era uma vida bastante bacana, mas ao mesmo tempo bastante corrida, né? Meus pais me incentivavam muito, faziam de tudo para eu conseguir gerenciar o tempo de colégio, o tempo de basquete e tal. E, bom, era quando terminando o colégio, naquela coisa, todo mundo ali naquela loucura de escolher que faculdade vai fazer, qual que é o curso que vai escolher e tal. E na minha cabeça eu só pensava, meu, que time que eu vou continuar jogando, né? Apesar
tentar dividir um pouco, porque eu sabia que eu queria fazer uma faculdade e precisava fazer, né? Mas eu não estava muito naquela neura, como geralmente é, né? Para todo mundo, né? Enfim, acabei fazendo cursinho por um período para tentar entender melhor isso e continuei no basquete normalmente. E nesse momento foi quando eu fiz uma transição já para o basquete profissional. Com 17 anos eu já comecei a jogar profissionalmente e foi no meu time de coração, que eu sou corintiano e na época eu jogava no Corinthians, então calhou muito bem. E o Thiago, ali com 17, 18, já devia ter uns caras gigantes, né? Ou não? Porque Sim, você é alto, né? Você é mais alto que eu, mas você não é tão gigante que nem os caras. Isso foi uma coisa que, tipo, limitava um pouco, limitou? eu sempre fui um dos mais baixos quando a gente fala no mundo do basquete, né? Nos times que eu joguei. No mundo fora basquete eu tenho uma boa estatura, né? Quanto Mas você tem de altura? eu tenho 1,85. Então é uma Ah, estatura normal, para o basquete é uma estatura baixa. Mas assim, é muito relativo essa questão. Obviamente que, né, eu sempre sonhei ter 1,92 m, 1,95 m, que é o que eu gostaria de ter, que ajudaria, mas não é uma regra, né? Não é uma regra. mas você jogava bem. Você jogava de quê? Armador, assim, ou era... Alarmador. Eu joguei grande parte da minha carreira de armador e uma parte de ala. Fazia as duas funções. Mas daí você Então, começou a jogar no Corinthians e depois você foi pra fora, né? sim, Segue aí. eu fiz o começo da minha carreira profissionalmente falando, né, no Corinthians e depois joguei no Paulistano, o meu segundo ano de profissional. E aí tentei conciliar nesse período aí faculdade aqui no Brasil. Eu cheguei a fazer um ano de arquitetura, que foi um curso que eu acabei não fazendo depois, mas era impossível conciliar alto rendimento no esporte com uma boa faculdade, então acabou que não deu para fazer, eu tive que, né, trancar e depois nesse período aí quando eu estava indo por terceiro ano de profissional me surgiu a oportunidade de eu estudar nos Estados Unidos com uma bolsa de estudo, né? Que foi aí que foi uma das Mas grandes. como é que foi isso, cara? Você foi para os Estados Unidos porque você jogou na Argentina também? Isso foi depois. Ah, foi Depois que depois. eu. Então, conta pro pessoal, né? Porque assim, falar assim, pô, apareceu uma oportunidade, né? Não é assim, né? Você cavou isso aí, não foi? Como é que surgiu? Que você teve a ideia? Isso foi uma coisa que. Isso foi uma forma que eu pensava muito, né? Acho que também por conversas com meus pais, com outras pessoas que tiveram experiências parecidas e outras bem distintas de seguir na carreira e não estudar e depois ter dado muita coisa errada. Eu sabia que eu precisava fazer uma faculdade, uma boa faculdade. E de vez em quando técnicos dos Estados Unidos vêm para o Brasil. Existia um certo intercâmbio já na época, apesar de hoje isso aqui ser muito mais fácil. E num desses intercâmbios de técnicos brasileiros com técnicos americanos, vieram para cá, gostaram de mim, do meu jogo, né, das minhas características. E eu me lembro bem, acho que era em julho, alguma coisa nesse sentido, mês de julho, e aí eu recebi uma ligação de um técnico lá dos Estados Unidos que já tinha me visto jogar aqui, tinha visto vídeos e fitas que, né, técnicos daqui tinham mandado. E ele me ligou e falou: olha, você não tem interesse de vir aqui estudar e Cara, ganhar então, uma Thiagão, bolsa? você jogava muito mesmo, então, né, cara? Tipo, dos times que você jogava, você destacava. Ah, modéstia à parte, eu ia bem, né? Eu tinha Caraca, que legal, cara. Que até legal, a meu. minha. Naquele momento ali, eu acho que eu tinha feito uma boa carreira, eu tinha. Até aquele momento, né? Eu estava ainda muito novo, tinha 19 anos mais ou menos quando isso aconteceu. Eu tinha jogado em todas as seleções brasileiras que tinham, né, daquelas idades, seleções paulistas. Tem algum cara desses aí que ficou famoso que você jogou? Diversos, um monte, um monte. Um grande amigo meu que eu vi recentemente, por exemplo, o Marcelinho Huertas, que era da minha idade, a gente jogou muito junto. A maioria dos que jogaram na NBA eu acabei jogando contra. Muitos ainda jogam profissionalmente. Então,
tem um pessoal bom aí. É que a gente já, minha idade agora já tá mais velho, né? Tô com 37. Então quem é da minha idade já Já tá parou, parando. mas ainda tem alguns jogando. Então tem bastante gente que nessa época já, obviamente, já depois despontou. Muitos jogaram na Europa, alguns na NBA. Então eu tive um certo destaque ali, né? Até essa idade houve o interesse e eu lembro aí até que em julho teve essa conversa por telefone por esse interesse e eu falei, bom, mas legal, bacana, e fiz um monte de perguntas. Meu inglês na época era um inglês ok, né? Não era nada demais. Joel, inglês Hã? Joel, inglês Nem Joel. tanto, nem tanto. Mas, e aí eu achei, não, beleza, mas é para começar, é para ir em janeiro do ano que vem? Ele falou, não, é para vir para cá mês que vem, E que aí? começa lá em agosto, né? Até as temporadas, né? O ano letivo e tudo E aí mais. você não estava estudando ou você estava fazendo essa faculdade? Eu estava fazendo a faculdade, De entre aspas, arquitetura. né? Porque eu não conseguia levar, né? E aí, putz, aí eu deu um nó, né, na minha cabeça. Falei, bom, e agora? O que eu faço, né? Porque era uma oportunidade ali, porque não ia ter, não sabia se teria outra, né? Mas enfim, eu tomei uma decisão em menos de um mês. Seus pais apoiavam pra caramba. Apoiavam muito. Eles sempre foram grandes incentivadores aí ao longo de toda a minha carreira, né? Então, por mais que foi difícil, né? Porque eu larguei todo mundo aqui, família, né? Tudo que eu estava vivendo naquele momento, amigos, eu tinha pessoas muito próximas e fui. E falei, ah, beleza, se não der certo, em 6 meses eu volto. E aí toca a vida. Mas no fim, acabei ficando 5 anos lá. Né? Depois dessa Então, daí, ó, só antes de você continuar, só porque, cara, tem uma galerinha bacana aqui, tem olha o o... grito. Deve ter muito amigo seu aqui, ó, mas a Sabine tá, né, a Lívia também mandou um beijo, do Tamara, o Wesley representante, não pode esquecer, depois eu vou fazer uma menção, hein, mano. Ó, o Eu tô... Vinição, o Valtinho, o Walter, E aí, amigo? o... O Hã? Grigol mandou uma mensagem. Ó, Grigolzão, Gustavão da Nanoprice, meu founder, Clebinho, o Então, Vitão, Raimar, o vixe, tem uma Igor, galera boa aí. deve ter uns amigos seus aqui, Arthur, Fábio Luz, Maiara, Claro que eu sou melhor gestor que jogador aí. Arthur Gouveia, seu amigo? Arthur É, Gouveia. e ele foi do meu time na Philips em Healthcare. Ah, legal. Ó, só para fazer um parentezinho, cara, porque mais ou menos quando eu tinha também, né, 20 anos, 19 para 20 anos, eu toquei um projeto, né, de transferência da linha de produção da Ericsson, né, da Suécia para São José. E aí teve um almoço de fechamento, vieram os suecos, né, o diretor global de supply chain, né, da Ericsson na época, e fizemos o fechamento no auditório com o nosso presidente lá da Ericsson. E aí a gente foi num restaurante almoçar, né? E aí o cara, o sueco, começou a perguntar da minha história, eu falando para ele me achou muito novo para ter tocado o projeto. Aí ele vira para mim e fala: eu sempre queria passar um tempo na Suécia, você gostou da Suécia, né? Que eu tinha ido lá para uma semana de trabalho, voltar, né? Trabalhando com o sueco. E aí eu falei, pô, na hora, assim, na mesa, uai, nossa, adoraria, né? Aí ele, eu vou falar com o Wellington aqui, a gente vai arrumar um projeto para você lá. Aí eu saí, meu, e, cara, esse cara tá brincadeira, né, meu? Sueca. Vai dar em nada. Aí passa uma semana, liga o cara dele, como é que era o nome dele? O sueco era Robert Staffas, o diretorzão. O cara que me ligou, eu não lembro, ele era o meu chefe, depois eu lembro. Ele me liga e fala, meu chefe, o Robert Staffas, mandou te ligar para trazer você para a Suécia. Queria saber o que você faz, né? Aí acho que o Robert chegou nele lá e falou assim, tem um carinha lá que eu meio que prometi para ele trazer ele para cá, agora dá um jeito aí. Ele não sabia nem o que tinha acontecido. Mas é umas coisas loucas, né, cara? Que tipo acontece, né? É a oportunidade que acontece. Pera aí só um minutinho, Thiago. Oi, filho. O papai tá ocupado, filho. Pai, eu tava vendo na caixa ali, tranquilo. Dá um jeito lá, tá bom? Tudo bem? Peraí. Ó, tem um monte de gente vendo o papai. Não é isso.
Vem aqui dar um beijo aqui. Vem aqui mandar uma. Pai, Olha lá, deixa eu te manda um falar uma abraço pra coisa todo mundo. primeiro. Ah, E É aí, que olha João? lá, o Thiagão. eu tava lá vendo o meu tablet tranquilo, daí eu ouvi alguma coisa. É, o moço bateu ali em cima, mas tá tudo bem. Tá bom? Entendi. Eu falei pra ele 50 vezes, filho, ó, não pode atrapalhar o papai, tá bom? O papai vai estar conversando com um monte de gente ali. Tem jeito não, né? Não, não tem jeito. Aí, Ultimamente cara, tem acontecido muito essas invasões dos filhos na escola, né? e aí, cara, e aí eu fui, né? Aí eu liguei, aí ele me ligou, daí eu liguei pra minha mãe na hora, mãe, lembra que eu falei pra senhora, né, que tal, né, o cara brincou que eu ia pra Suécia, me chamou pra ir, né? E aí eu também, foi meio rápido também, assim, cara. Eu lembro que, tipo, ele ligou em setembro. Não, eu fui no meio do ano, porque da segunda vez que eu mudei também pra lá definitivo foi no meio do ano. Acho que ele me ligou, tipo, em março, e em junho eu fui, cara. E aí tive que É. trancar a faculdade, porque eu fui só pra ficar 6 meses, né? Eu fui num short Uhum. assignment na primeira vez. Então, só esse parênteses aí. E aí É. você foi para os Estados Unidos e ficou 5 anos, se formou, fez a faculdade jogando basquete. Que Exato. sonho, hein, cara? Quase, foi quase 5 anos lá. Eu morei no Texas esse tempo todo, então a faculdade era lá. Eu voltava para o Brasil uma vez por ano só, no meio do ano, né, nas férias de verão. E, enfim, é uma coisa que, como você falou, veio do nada, uma coisa assim que às vezes você almeja e tal, e acontece muito rápido e tem que ter coragem de tomar a decisão e depois você vê o que acontece, né? Não pode deixar passar. E E, enfim, lá, assim, a sua cabeça era 80% basquete ou lá você começou a explorar a faculdade também, os cursos, ou era não, só basquete? lá a estrutura dos Estados Unidos, né, ela tem um incentivo muito forte para o esporte. Só que existe uma correlação muito grande com estudo e esporte. Você tem algumas regras, inclusive, que se você não tiver determinada nota, você nem jogar pode. Caramba. Então, é uma coisa que você tem que saber balancear bem, né? E eu, dentro do grupo de pessoas ali, sempre tem eu joguei com alguns jogadores, alunos e jogadores, e mas não é um dia a dia fácil, vamos dizer assim, em termos de gerenciar todo o tempo, né? Porque você tem a aula, e eu fazia, depois eu fiz o curso de administração, né? Porque, enfim, eu acho que eu gostava, sempre gostei de negócio, uma forma em qualquer lugar do mundo, né? Sendo já que a arquitetura ficava um pouco limitado por legislação e tal, então eu acabei migrando para essa área que eu também gostava e que teria mais potencial, seja Brasil, Estados Unidos ou qualquer outro país. E era puxado o curso. Essa faculdade que eu fiz, ela tem uma das melhores faculdades de administração particulares dos Estados Unidos, então não era um curso assim que só porque você joga basquete nós vamos te empurrando. É óbvio que eles entendem, né, a dinâmica de um atleta que está na universidade, mas ao mesmo tempo você tem que ter as notas, não é café com leite, não. Então você tinha aulas toda a manhã inteira, às vezes à tarde. Você tinha treino de pré-temporada antes da aula, meio que de madrugada. Aí ia para aula, voltava e ia para academia, e da academia tinha treino à tarde. Então era muito intenso. Então foi o. E fora, né, que você tem o choque de realidade de no começo você lidar com situações que você não conhecia, pegando a língua, você cuida da tua casa, onde você mora, enfim, você tem que fazer tudo. Então, foi não só a faculdade em si, o estudo, né, o conteúdo do curso e as pessoas que eu conheci, e o basquete, né, que é um nível de basquete super alto. Eu acho que eu aprendi do jogo muita coisa, muito conceito interessante, mas também, né, como pessoa, você acaba crescendo muito, né? Eu voltei de lá, eu achava que eu sabia das coisas, eu voltei de lá, eu voltei uma pessoa bem diferente. Então, foi E o basquete, o nível gigante. um nível muito alto, muito alto. E você jogava, e aí você tinha o mesmo destaque ou já aí lá você já sofria mais? É que assim, lá
assim, eu tive destaques, assim, é que lá você tem uma estrutura bem distinta daqui do Brasil, né? Você, como o NCAA, você tem mais de 300 universidades e elas são feitas por divisões, né? Então, divide-se o país em várias regiões e vocês vai jogando e os campeões das regiões vão chegando nas finais. Teve anos que eu tive mais destaque, teve anos que menos. Teve anos que o time era ranqueado nos Estados Unidos, entre os principais do país. E variou muito, né? Foram 4 anos, porque acabei ficando mais 6 meses para terminar o curso. Então, 4 anos, você só pode jogar 4 anos de fato o esporte. Você não pode jogar mais do que esse tempo. Então, o nível é muito forte, não à toa, quando acaba a universidade, muitos caras bons vão trabalhar em qualquer emprego que tenha lá nos Estados Unidos e poderiam facilmente jogar em qualquer país do mundo, né? Então, é muito talento humano que tem lá. E passado, né, todo esse período aí de 5 anos e no final do curso, né, aquela coisa, pô, posso ficar aqui, uma baita oportunidade para continuar conseguir trabalhar aqui. Isso que eu ia perguntar, por que você voltou, né? Todo mundo me pergunta isso, né? Porque fala, pô, você fez a faculdade lá, por que você não ficou lá? Você é maluco? Então, assim, a história, no meu último ano, eu fiz um summer internship no Walmart aqui no Brasil. Eu consegui conciliar, voltar para ver minha família e tal, e trabalhar, né? E trabalhei um período no meu último semestre lá na cidade que eu morava. Mas só que assim, eu tinha um sentimento que eu não tinha ainda feito o que eu gostaria de fazer no basquete. Eu gostaria de viver mais algumas coisas. Então, eu acho que estava precoce a decisão, por mais que era uma baita de um caminho corporativo ali, eu não estava pronto ainda para tomar essa decisão e eu achava que eu precisava vivenciar algumas coisas ainda mais no esporte. Então, eu voltei. Eu lembro que nesse período eu ficava treinando sozinho lá em São Caetano, onde eu morava, ia todo dia lá para uma quadra lá, começando a conversar com times e tal. Voltei dos Estados Unidos até que eu voltei a jogar por um time profissional aqui no Brasil, é o time lá da cidade de Assis, que eu vivi experiências muito legais no basquete lá, chegamos à final do Campeonato Brasileiro. Você foi morar em Assis, você foi morar em Assis, então. Sim, fui morar. Então assim, na sua cabeça, você queria continuar jogando basquete, né? É por isso que você voltou. E lá nos Estados Unidos não dava, né, para profissionalizar não, lá. Lá você tinha o único caminho que era a NBA. Aí dali você não tem outro caminho. O que acontece seja você internacional americano ou NBA, ou você vai para mercados na Europa. Mas aí faz muito sentido mesmo, né? Porque você, porra, tinha jogado com os melhores lá fora. Aí você ainda estava novo. Pô, você falou, cara, é o que eu amo, você veio atrás do sonho do basquete ainda, né? Era isso que você tinha na sua cabeça, né? Exato. Então, e assim, hoje, olhando para trás, eu tenho certeza que eu fiz a decisão certa, porque depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu joguei mais 3 anos profissionalmente basquete. E aí foi em Assis, que foi um período bem bacana. E o interior de São Paulo é muito apaixonado por basquete, então, de fato, é um evento na cidade. O público é muito grande nos jogos, então tem um negócio muito bacana disso. Você era famosão lá, então, pô. Caramba, hein, meu? Olha, e a gente não sabia. Aí, pessoal, temos um star no nosso grupo, Futebol Mulher Birita, tem que agora ser futebol, basquete. Tem que pôr o basquete, mano. Assim, uma estrela no basquete. Enfim, aí tem inúmeras histórias nesse período. Então, foi aí quando eu fui para a Argentina no ano seguinte, joguei lá quase que um ano. Foi uma experiência muito boa, mas com N coisas. Existe um pouco do preconceito do argentino de quem vai lá trabalhar e toma o lugar dele, seja com brasileiro ou americano. Tem todo esse... Apanhava muito. Ó, quem que é o Vitor Camargo aí, seu amigo? Ó, falou que você não podia nem ir no shopping lá em Assis. Ó. Tinha shopping em Assis? Tinha um mini shopping.
O Vitor joga comigo hoje no time dos velhos, lá do Paulistano, do pré-veterano. Ah, E, enfim, e aí tive essa parte da minha carreira que foi muito legal. E, pô, jogar no Campeonato Argentino, um super campeonato forte. Depois voltei para o Brasil, joguei a primeira versão do NBB, que hoje aí está na 10ª versão, pelo Paulistano de novo. E aí foi quando eu comecei, estava chegando no terceiro ano. Thiagão, dava para ter uma vida boa, cara, com salário de basquete? Dava para ter Então, uma vida aí boa? que tá. Esse é um ponto interessante, porque é muito inconstante. Hoje tem melhorado, mas melhorou muito da minha época quando eu era profissional, mas ainda é muito amador. Algumas coisas, e naquela época pior, né? Geralmente o que acontecia, quando acabava o campeonato, todo mundo era dispensado, parava de receber, voltava a receber quando começasse outro campeonato. Eu já passei por N situações que, pô, não me pagavam, depois voltava a pagar. Então era uma situação bastante inconstante. As pessoas, os jogadores que são, né, top profissionais no Brasil ganham bem hoje, muito, muito bem. Mas obviamente é um grupo bastante seleto também, né? É. Assim como no Você, futebol, numa você não, proporção muito não, menor. você não chegou a ganhar grana, assim, você se virava, assim. Não, Seu pai. não. Não, nunca ganhei grana assim de falar, bom, tô tranquilo por algum tempo. Não, eu ganhava dinheiro para eu viver durante aquele período, até pelas Então era, inconstâncias era que por, era aconteceram. por paixão, assim mesmo, né? Era por paixão que você dedicava, né? Teve ano que eu ganhei mais dinheiro, mas assim, nunca foi nada É. que falasse, bom, tô tranquilo agora. Nunca chegou nesse ponto. Até porque, meu, eu tenho ação com esse time da Argentina aí na justiça até hoje, que eles não me pagaram. Então, essas coisas acontecem. Ixi. Mas aí foi o período que eu, na minha cabeça, depois que, né, você comentou, pô, terminei a faculdade, eu tinha na cabeça o basquete, mas eu também tinha na cabeça que quando chegasse 2 a 3 anos depois que eu me formasse, eu precisaria tomar uma decisão. Ou eu continuo com o basquete até o corpo aguentar, ou eu volto, né? Volto entre aspas, ou eu ingresso, na verdade, apesar de eu ter tido outras experiências menores, na área corporativa, porque eu ainda estou com pouco tempo de formado e eu consigo pegar um processo de trainee ainda, algo nesse sentido. Então eu sabia que ali era o momento da decisão. Então eu pesei N coisas, né? Eu tinha a possibilidade de ir para a Europa para jogar, mas só que eu não tinha o passaporte. Eu tinha algumas lesões no joelho já que começaram a me mostrar que eu já tinha algumas dificuldades de jogar 100% em alguns movimentos, algumas coisas. Aí essa parte dessa inconstância do mercado brasileiro, de, putz, eu ficava pensando muito, meu, daqui 10 anos como é que vai estar, né? Enfim, foi uma decisão louca, né? É bem difícil explicar isso, mas eu comecei a entrar em processos de grandes multinacionais. Na minha cabeça, eu vou ficar olhando aqui. Eu tinha empresários na época que também me auxiliavam em termos de gerenciar propostas, conversar com equipes. Então, basicamente, o que eu fiz, eu falei, cara, continuem aí olhando uma boa oportunidade e eu toquei o pau para frente e comecei a fazer um monte de processo de trainee. Que aí que aos poucos essa chavinha foi mudando na minha cabeça, principalmente, né, acho que foi o processo mais difícil, né, foi eu aceitar toda essa ideia. Enfim, e a virada de página, resumindo a história, foi quando eu entrei na Philips. Eu passei no processo aí de Aí veio a Generate. Philips, multinacional holandesa, aquele logão azul. Puta, a Philips é legal pra caramba, meu. Acho que eu vou deixar esse negócio do basquete. E Certeza que aí foi isso, foi, né? cara. E aí foi essa grande virada aí na minha vida, que outra grande transição, se não a maior, que eu Como é que entrei, foi? Aí né? você. Eu não lembro, acho que você. Quando eu cheguei da Holanda, você já estava na Philips? Eu já estava. Você chegou acho que Quando uns você 6 meses, entrou? um ano depois que eu entrei. Eu entrei em E aí, o julho de primeiro dia que você entrou lá na Philips, julho de 2010.
Ah, tá. Não, eu cheguei um ano e meio depois. Como é que foi, cara? Os primeiros 2, 3 meses, cara, você Foi totalmente a tenso. vida totalmente diferente, Foi- de terninho, camisa, discutindo o processo de. Você já entrou em logística? Eu entrei na área de supply chain já, porque no Ó, o processo Renatão aí, o Generation. Renato que te contratou, né? Não foi o Renato que te contratou? Não, o Renato entrou depois que eu também. Ah, era o Rogério Yudi. Era o Rogério, né? O diretor da área. E aí, então, aí como é que foi? Eu entrei O como primeiro chefe. mês, cara, não te arrependia assim, não? Você falava, putz, o que eu fui fazer? Ah, Ou loucura. você gostou? Você Completa- gostou? Não, foi muito louco. Foi muito louco. Completamente. Mas aí entra um pouquinho das minhas características dessa questão esporte e mundo corporativo. Quando eu entrei, foi uma mudança muito brusca no meu dia a Ó, dia. O Renatão tá aí, herdei o problema. O, aí, como que era o sentimento ali? Era, cara, porra, acho que as coisas deram certo. Eu estava muito feliz, porque aquele era um momento de transição muito complicado. Eu estava numa puta de uma empresa, mas ao mesmo tempo eu estava num ambiente onde as pessoas que entraram comigo já eram pessoas experientes no mundo corporativo, os próprios Generation que entraram na minha época, e também quem estava no recebendo tinha uma alta expectativa, porque era um grupo de pessoas que era um processo com 8 mil participantes, sei lá, 8 etapas no processo seletivo. E aí eu tinha aquele sentimento de estar muito contente, de ter feito a transição, de estar o corpo, a cabeça meio ainda difícil de entender essa mudança e ao mesmo tempo querendo provar para todo mundo que eu merecia estar ali e que eu pertencia naquele ambiente, né? Aquela questão competitiva, né? Que é muito natural em mim, né? Então, nesses primeiros meses foi uma briga interna, né? Primeiro, mas sempre muito dedicado, muito, cara, aquela coisa do esporte de, cara, eu vou provar para todo mundo que está aqui ao meu redor, mesmo que ninguém está esperando que eu prove nada, que como se fosse um cara que está trabalhando há 10 anos. Essa era a minha cabeça naquele momento. Você queria provar para você mesmo, né? Que normalmente a gente que No coloca fundo é os isso. próprios. É. E É. aí, quando que foi que virou, que você sentiu que você já era o executivo, né? Você não era mais o jogador de basquete? Levou quanto tempo? Isso demorou um pouco. Acho que foi no segundo ano que eu estava na Philips que começou a mudar a chavinha, né? No começo ainda, né, você vai se adaptando. Eu me formei em Greenbelt na companhia. Isso foi uma coisa muito importante, porque me deu ferramentas para poder tocar projetos importantes e tal. Mas acho que foi para o segundo ano que começou a eu entender aquele cenário todo e nesse meio tempo ainda de forma muito aleatória chegavam algumas propostas para eu voltar a jogar, né? E toda vez que eu falava não, eu falava, putz, caramba. Era aquela coisa meio esquisita, Mas mas aí do ano. você continuava treinando alguma coisa, porque o atleta de alto rendimento, se ele ficar um ano sem treinar, já cai tudo, né? Não, É de novo, é difícil, não é? é muito rápido. Assim, eu me recordo que no meu primeiro ano eu não fiz nada. Assim, eu parei de jogar, eu parei de assistir esporte, parei de assistir basquete. Eu acho que no meio dessa transição toda, acho que não sei, eu me adaptando ao mundo corporativo, querendo trabalhar, me provar, tudo, então eu meio que deixei tudo de lado. Então, não fiz nada nesse primeiro. Aí depois eu comecei a voltar a me exercitar, né? Ter um mínimo de atividade possível, como eu faço hoje, que eu entendi que a minha profissão virou uma terapia pós o escritório, que também é uma coisa para quem jogou e depois para e vai fazer outra atividade, às vezes vira uma, uma atividade não com o propósito correto, né? Porque você acaba confundindo as coisas. Ah, eu quero provar que eu ainda jogo, não sei o que lá. Então você também tem que ter
esse discernimento que é cara, virou, quando eu entendi isso, que virou uma terapia, ficou ótimo o balanço, porque eu Que trabalhava, ia legal, lá cara. e Que conseguia legal isso daí, porque tirar de dentro de mim fisicamente e também psicologicamente. é muito legal isso daí, né? Porque mostra uma maturidade cara, normalmente são poucas as pessoas que têm tantas transições, né? Assim, não sei se você olhar ao seu redor, eu olho meus amigos, que nem eu fui para a Suécia, depois fui para a Holanda, depois voltei para cá, mudei de empresa 3 vezes, né? Nasci em Itaúna, vim para São Paulo. A minha vida foi constante mudança. E as pessoas sempre me perguntavam: Pô, você não se arrependeu de ter voltado da Holanda, né? Eu não sei você, mas eu, cara, nunca me arrependi de nada que eu fiz. Eu só me arrependi. É engraçado porque essa é uma frase feita, né? Quando a gente é criança ou mais jovem, as pessoas falam: você só se arrepende do que você deixa de fazer, né? Mas Sim, no final é verdade, né, cara? Porque é, a gente tem tantas transições, isso vira normal, e quando você transicionou, você está olhando para o futuro. Normalmente, a gente está olhando a próxima transição, né? A gente não está exato. olhando, putz, devia ter feito aquela transição, né? Talvez essa é uma característica de pessoas de alta performance, né? Porque eu vejo muito isso e muitas pessoas me perguntam, e agora vendo você falar, cara, eu estou associando a isso. Pô, você é um cara que estava num negócio de extrema performance, super focado. Você fez a transição e você fez a transição mesmo, né, cara? Você não ficou naquela. Até aí você falando, pô, depois quando eu voltei a jogar com meus amigos à noite, peladinha de basquete, eu sabia que eu não era mais jogador de basquete. Isso é muito legal, né, cara? Isso você vai começando a entender essas coisas, é muito louco. E você comentou das transições, essas últimas semanas eu fiz uma call com todos os vendedores do meu gerente de vendas hoje, né? Para conhecê-los, porque, enfim, acho que a gente vai chegar lá, mas hoje eu não conheci quase ninguém pessoalmente, porque eu entrei na empresa e já começou a quarentena. E aí um deles me perguntou, né? Porque eu marquei para conhecer as pessoas, para não falar de trabalho, mas para falar, meu, eu sou o Thiago, quem é você, o que você faz? E ele me fez uma pergunta: Thiago, você vem da área de saúde, de medical devices, e agora você está em odontologia, né? Pô, deve ter sido uma baita transição para você, né? Eu acho que. E a minha resposta para ele foi: olha, acho que não é tanto uma transição assim tão brusca. Eu já passei por uma muito maior. Teve outras muito mais bruscas que essa. Então, é engraçado isso, né? Porque essa trajetória que não é tradicional, e teve muitas razões depois dentro da mesmo dentro corporativamente, eu fiz outras transições, a gente vai falando aqui, que você acaba se sentindo confortável até um certo ponto, mas você aprende a se adaptar a essas situações, né? Então foi engraçado, Legal. eu lembrei disso agora, que Pega outro lá, tá? ele Pega outro me lá. fez essa Desculpa, Thiago. pergunta, e, Vai lá, vai lá. e aí ele acho que ficou meio que não esperava que eu ia falar isso. Então, foi. Acho que deu uma travadinha aqui, né? Voltou? Deu uma travada aí, Flavião? Deu, tá me ouvindo? Oi? Voltou. Voltou. Depois que eu tinha perguntado, né, da minha trajetória aí na Philips, no começo, acho que foi muito disso que a gente falou. Tem um cara que foi muito importante no começo da minha carreira na Philips, que foi seu funcionário, você vai lembrar, o André Carapeto. Ele entrou comigo na, na época ali de Generation, e, cara, e a gente era muito parceiro, e ele já tinha uma experiência corporativa. Então, naquele momento, talvez acho que em 2, 3 meses ali, a gente trabalhava em projetos muito juntos. Cara, valeu como se fosse um ano, né? E tem coisa assim E que você ele, vai e ele percebendo veio, ele veio da Ambev, né? Que é uma muito escola de dura, né? performance. Do mundo executivo, né? Exato. E aí, cara, aí depois, quando você chegou, acho que eu estava já no meu segundo ano, o Renato já tinha chegado, ele já era meu chefe na época. Acho que meu primeiro papel como gestor na Philips,
o Renato me propôs, né, ser gerente da área ali de operações para o canal profissional, que era o teu canal. E aí eu lembro de você... Primeiro, né, vamos falar, vai vir um brasileiro aí que trabalha lá fora e vai cuidar do canal profissional, ele é novo, não sei o que lá, e tal. E aí que... acho que a gente se conheceu. Eu lembro que você também bateu esse papo aí com um monte de gente. E eu lembro você falando na live com o Edu, né? Que você acabou conversando com, acho que, sei lá, 60 pessoas que você comentou aí. Eu fui uma delas. E foi uma... Eu tinha muita interação com o teu time, com você, estando em operações. E foi uma grande influência ali para... No ano seguinte, né, eu estava indo para o meu para o terceiro ano da empresa, para eu ter feito a minha, vamos dizer assim, minha primeira grande transição no mundo corporativo, que foi sair de operações e ir para vendas. Então, eu lembro da nossa conversa ali, eu lembro das interações que a gente tinha, enfim, a situação não estava muito boa, né, em termos da operação, estava com um monte de problema, não estava azeitado. Só para o pessoal entender, né? Eu cheguei da Holanda, assumi um canal, né, na Philips, um canal de vendas, uma unidade de negócio na época, e era um canal pequeno, né? E não tinha muita atenção, assim, era bem desorganizado, a gente não entregava, vendia, não entregava, então tinha muita frustração do time. E a gente triplicou as vendas nesse canal, né? Montamos uma fábrica, e aí o Thiagão, no meio do caminho, assumiu essa parte de operações e nós fizemos, assim, uma das coisas que eu tenho mais orgulho foi o trabalho com você, né? Com você, com o Alan. O Alan está aí na call, que a gente fez o Salesforce, né? Todo integrado, né? Desde os leads com lighting designers e clientes, até a entrega dos projetos, né? Todo no... E você se envolveu, eu lembro, eu não sei se você vai contar uma passagem específica, mas eu já vou contar uma aqui que é a mais engraçada, assim, que eu lembro com você. Pode contar, que eu também tenho uma para contar boa aqui. Eu vou contar essa, não sei se vai ser a mesma, mas a gente trabalhou 3 meses no gás, né? Tipo, a gente fez um negócio louco, né, cara? A gente tinha pouca gente, a gente assumiu no peito, botamos todo mundo do time para trabalhar e mapeamos processos, né? O César fazendo o as is, to be, o Alan, todo mundo abraçou, o Renato suportou, né? O Lohan, que era o nosso CEO na época, ele falou, pode fazer, mas ele nem olhava o que a gente estava fazendo. Nem sabia o que estava acontecendo. E a gente revolucionou o negócio meio que em 3 meses, daí colocamos o kickoff, a data de kickoff. Aí no dia de abrir o sistema, que a gente ia falar para os caras, é só assim agora que vai, você me liga, eu tô na Marginal, e você fala, Flávio, eu vou parar esse negócio aqui, tá faltando aqui um monte de coisa que eu pedi, de supply, vocês estão indo para cima, do que eu pedi não dá. Aí você tava meio assim nervoso no carro, e eu também, né, não era tão calmo, né? Hoje eu tô melhor, mas na época também eu era meio estourado. Eu fiquei calmo na hora, porque eu gostava pra caramba de você, pô, eu sabia que você era um cara competente. Aí eu sei que eu desliguei, peraí, Thiago. Aí desliguei com você, liguei pro Alan, liguei pro César, liguei pro Thiago Abreu, pra alinhar, pra falar, pessoal, caramba. Aí liguei de volta pra você e falei assim, Thiagão, cara, ó, falei com todo mundo, já treinamos representante, já tá tudo certo, não dá pra gente voltar atrás, mas eu te asseguro, realmente, o que você pediu lá tá faltando, flag, mas, ó, te dou minha palavra que nós não vamos deixar isso para trás, você lembra? Aí você, tá bom, só vou concordar porque você tá falando. Mas nós fizemos, não fizemos? Depois nós arrumamos o que você queria. Cara, eu tinha essa era uma das coisas que eu ia falar também, mas essa conversa foi muito legal porque representa muito desse projeto aí que realmente mudou muita coisa lá no canal profissional. A gente saiu de uma forma de trabalhar para uma completamente diferente e eu era responsável pelo workstream da parte de operações, né? E eu lembro qual que era o problema. A transição da parte de vendas para a área de customer service, né? Faltava um link postos que ia chegar tudo quadrado para o meu time e tudo mais. E eu tinha feito da vida dos consultores lá da McKinsey um inferno durante esse período do Salesforce para as coisas funcionarem. E eu lembro dessa conversa que eu falei, pô, agora vai começar, vai ligar o sistema e vai vir um monte de bucha para o meu lado aqui de supply, o caramba. E nessa conversa que a gente teve,
a gente se exaltou no bom sentido, porque a gente queria fazer, mas tava todo mundo com a flor da pele, porque o negócio ia virar naquela semana, ou semana que vem. E ali foi uma das coisas que representa bem algumas características ou competências que eu aprendi na minha carreira, a saber conviver com algumas coisas que você não consegue controlar 100% ou até mesmo não ter o controle de 100% das coisas, né? Então, existia um propósito muito maior naquele momento e que a gente criou um processo separadinho ali para conseguir gerenciar esse problema que faltou ali. Mas esse é um grande exemplo, acho que essa interação e essa ligação foi muito... acho que representou muito esse ponto e para mim, né, ao longo das minhas outras atividades, esse foi um ponto que eu fui trabalhando ao longo da minha carreira, mas isso representa muito bem que eu falo muitas vezes, às vezes, para as pessoas que trabalham comigo. Não dá para controlar tudo e às vezes você tem que saber lidar com quando você não tem o controle de tudo, mas o propósito estava lá, né? E enfim, foi até bom, né? Porque todo mundo sabia que tinha aquele problema, que era existente e que a gente conseguiu gerenciar, né? Então foi uma passagem interessante. Qual que era a outra que você falou que lembra aí? É isso aí, acho que aí já não foi com Salesforce, mas eu lembro de uma outra passagem com você. Eu acho que o Grigol já estava lá com a gente. O Grigol já estava. Ele era do meu time na época, se não me engano. E eu lembro que era próximo do final do ano. Assim, estava faltando uns 3 meses para acabar o ano. E o famoso e o fatídico e-mail panela de pressão. Não sei se você vai lembrar desse Foram vários e-mails, né? Panela de Foram pressão. vários. Foram 6 meses de panela de pressão. E eu lembro, eu estava como líder dessa área ainda em supply, e aí você fez um puta e-mail lá, título panela de pressão, foi para mim e para o Renato, e eu falei, vixe, tinha uma lista lá, não, nós temos isso, precisamos fazer tantos milhões para fechar o ano, tem esse projeto, e aí eu falei, nossa, você tem que me ajudar, rapaz. Você não me ajuda em nada. no telefone, liguei pro Renato, falei, Renato, o que a gente faz? Ixi, travou aí, será? Eu tô ouvindo aqui, pode falar. É porque o baixinho... Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Deu uma travada. Mas voltou agora. Bom, e aí vocês ficaram assustados, É porque, bom, o panela de pressão aquele ano, né, cara, foi o ano do Maracanã, a gente tinha que fechar o Maracanã, a gente chegou a perder o Maracanã e a gente tinha uma meta, se não me engano, eu não lembro se era 60 milhões, 63 milhões, e a gente tinha feito 20, né, era tipo agosto e a gente tinha feito 20. Só que eu tinha certeza absoluta que a gente ia fazer os 60 porque a gente via os projetos, né? Os projetos estavam se definindo e a gente tinha uma lista, assim, eram uns 12 projetos que os 12 davam os 40 que faltava. Só o Maracanã era 12 milhões, né? E aí eu falando pro time, nós temos que fechar os... E o panela de pressão não era só para vocês, era pro meu time comercial também, né? Era pra gente fechar os projetos e entregar os projetos, né? E faturar. E a gente fez, né, meu? A gente fez. A meta era 62, a gente fez 63.800, alguma coisa assim. E já foi um crescimento assim, de 40% aquele ano. E no ano seguinte a gente chegou em 78, se não me engano. Então, você sabe de uma história que, só rapidinho, que eu fiz uma panela de pressão na Thermo Fisher, né? Agora que eu estava na Thermo Fisher, cara. Uhum. E olha para você ver um aprendizado grande aí, né? Porque na Philips deu muito certo. Todo mundo engajou naquilo, todo mundo entendeu e todo mundo levou aquilo como assim, a panela de pressão, mas nós vamos fazer, né? É que todo mundo está focado e fez, né? A gente fez.
E lá na Thermo Fisher, cara, eu tive que tirar o panela de pressão do ar porque o meu time, assim, caiu muito, sabe? Meu time ficou assim, pô, a meta já tá difícil. E aí foi um aprendizado como líder, assim, porque lá na Philips eu sabia que era o panela de pressão, mas que dava para fazer e todo mundo sentia que dava para fazer. Lá na Thermo Fisher, eu criei o panela de pressão, mas a gente não estava assim na reta para fazer a meta. A gente estava atrás e estava difícil. O mercado estava caindo, o mercado de mineração. Então eu usei da mesma pílula para a doença errada. Não, como é que é? Eu usei, era a princípio a mesma doença, mas com sintomas diferentes. Eu usei a mesma pílula. E aí não deu Sim, certo. Deu certo em uma e não deu certo em outra, né? Então você vê como a gente também, como líder, né, tem que pensar muito, né? Nem sempre aquilo que você usou no passado vai dar certo de novo, né? verdade. E eu acho que eu lembrei desse e-mail, que na verdade não era só um e-mail, eu lembro que iniciou para a gente nesse e-mail, né? E aí a gente, enfim, depois desdobrou isso. O Renato entrou no meio e falou: pô, tá doido, meu? Que isso? O que ele quer fazer? Não sei o quê. Mas aí o porquê deu certo, que eu acho que é o mais legal. Porque eu acho que a gente conseguiu, ao longo desses anos aí do canal profissional, a gente quebrou uma barreira que existia entre vendas e supply. E, e acho que a gente, por eu estar muito próximo do time comercial, estando em operações, eu entendi muito como as coisas funcionam de fato. Então, que é um problema grande em qualquer organização e em muitos papéis que eu já desempenhei, qualquer área interna que não seja de vendas não conseguir ter essa visão da ponta, né? E aí fica os embates intermináveis. Então, eu acho que a minha função, a função do Rodrigo, do Grigol, como a gente abordou, e você e o Renato também conseguiram entender isso, isso se permeou para baixo, aquela barreira não existia mais, a gente fez N projetos para a operação rodar melhor, e a gente tinha muito, vamos dizer assim, a gente tinha muita sinergia, né? Para E ser um tinha time muita de operação. autonomia, né? Todo mundo tinha Exato. autonomia pra caramba também, né? Então, a gente realmente abraçava um e-mail de panela de pressão, que era para botar pressão mesmo, não como uma coisa negativa, como uma pressão, mas sim como uma coisa, cara, eu entendo o que ele está falando, que é necessário fazer isso, então nós vamos fazer. A gente vai ter que desdobrar aqui do nosso lado e eu acho que é aí que é o clique das coisas funcionarem, né? Eu falo desse e-mail porque foi emblemático, né? A gente se desdobrava em cima disso para fazer a nossa estratégia em operações, mas porque a gente entendia qual que era o propósito. Porque se a gente não entendesse, a gente ia tratar como uma coisa normal e se não desse, não deu. Se desse, beleza. É. Então, aí foi Esse, um esse, esse, ensinamento esse, isso, que eu levo muito para as isso. minhas próximas funções e que eu levei muito quando eu vim trabalhar no comercial, né? Eu entendia como os dois lados funcionavam e uma das coisas que irrita muito, né, uma pessoa no mundo corporativo e quem está em papéis de liderança é como que muitas áreas e muitas pessoas que não estão na área comercial não conseguem entender essa necessidade, né, do cliente, do time de vendas, né? Porque toda empresa tem o slogan de foco no cliente, mas poucas conseguem traduzir isso para dentro da sua organização, né? Então, Verdade. essa minha transição e esse meu contato muito próximo do seu time na época, eu ia em cliente com o seu time constantemente, estando em operações. Cara, eu ia com o Abreu, com o Jorge Trabucci, com o Luciano, fui no Maracanã, ia nos Walmart da vida, ia lá nas obras com o seu Almir e com o seu Camilo, botavam a gente em um monte de enrascada lá, prometia prazo que nunca ia entregar, a gente ia lá, apanhava e depois dava um jeito. Então, isso foi um grande Você acha, aprendizado. você acha, você acha que ajudou muito isso porque também você tinha interesse de ir para a área comercial? Você tinha esse interesse, né? Sim, eu
eu comecei essas conversas com o Renato, que foi meu gestor, que era na época, e foi por muito tempo, acho que quase que um ano antes de fato ter efetivado a minha transição. Então, eu conseguia trabalhar muito a questão analítica nas funções que eu tive em operações, né? Tanto como gerente de Customer Service, gerente de projetos e também pós-venda na América Latina, mas eu não conseguia desenvolver muito a parte mais de relacionamento, a parte mais criativa. Ô, Tiagão, só para desculpa, daqui a pouquinho, cara, vai dar 1 hora, aí o Instagram cai. Então, mas como tá legal aqui, cara, acho que a gente ainda tem mais assunto. Eu vou, na hora aqui, eu falo, encerro e aí a gente volta, tá? Eu abro outro, a gente volta. Puxa de novo aí. Você entra de novo lá no ao vivo, aí o pessoal também. Porque ainda queria falar um pouquinho dessa transição sua de supply para comercial, porque eu também fiz isso, eu comecei também minha carreira em fábrica, supply chain, compras, depois fui para marketing, depois fui para vendas, né? Queria explorar isso com você, porque a gente teve conversa sobre isso, né? Eu ainda estava na Philips e eu te dei algumas dicas. Queria saber se alguma das coisas que eu falei você lembra, e você já falou algumas coisas aqui que eu lembro que eu te falei. E depois essa mudança que você teve agora, que você foi para uma outra empresa, né? Claro. Então, vamos continuar aí, mas aí daqui a pouquinho eu te aviso aí. Você me fala que der o tempo aí. Legal. Mas aí, ou seja, você já tinha essa visão de ir para vendas e talvez isso tenha te ajudado, né, a ter esse foco e essa conexão para fazer a coisa funcionar com a visão de vendas e de supply, né? Sim. Eu tinha muito interesse em saber o que de fato eu estava entregando, né? Entender o cliente. Então, como eu tinha esse interesse, né, de mudar para vendas, então eu queria saber não só como é que funcionava a dinâmica lá na frente do cliente, mas também que produto eu estou fazendo, o que aquele produto faz. Então, eu lembro que com os gerentes de produto eu conversava bastante para entender também. Então, eu tinha esse desejo de fazer a transição e ao mesmo tempo também querer entender o meu entorno para poder conectar os pontos, né? Uma coisa, no começo da minha carreira era que eu sempre tive, né, aos poucos interesse de entender como que toda essa máquina se conversa, né? Porque você fica ali na sua caixinha, mas tem tanta coisa acontecendo, tá? Mas como é que as coisas chegam para mim? E depois que eu faço, o que o outro cara faz? Então tinha esse interesse natural e tinha um interesse por trás que era também a transição de área, né? Para não chegar lá não tão cru, né? Mas para entender como é que era a dinâmica. Legal. Ó, cara, tá faltando 2 minutos aqui, vamos aproveitar. Eu vou encerrar aqui e aí a gente volta para falar dessa transição lá e da nova. A gente já volta aí, pessoal. Beleza. Alô? Fala, Lulu. Ligou. Oi, Raquel. Tudo bem? Raquel trabalhou comigo na Thermo Fisher, tá nos Estados Unidos agora. Aí, Tiagão. Mudou de estúdio? Tá me ouvindo? Vamos. Deu uma travada. Aí, agora sim. Mudou de estúdio, hein? Deu uma virada aqui só. Tá, beleza. Então, e aí, cara? Aí você assumiu, aí você foi do supply para o comercial, né? E aí eu lembro que eu lembro que eu falei para você, ó, cara, eu fiz essa transição comercial, e eu apanhei muito por tentar levar muito processo quadrado para o comercial e esquecer um pouquinho das pessoas, né? Porque no comercial quem faz a diferença é o relacionamento, são as pessoas, né? E tentar trazer muito processo para um cara que tem um perfil de vendas é algo que conflitante. eu diria fadado
ao insucesso, né? Digamos assim. Acho que tem que ter certa disciplina também, né? Mas tem que ter de novo, né? Um novo remédio para um novo problema, né? E aí eu lembro que eu falava isso para você, porque eu lembro que eu ainda estava lá, mas eu tinha assumido o Latam, né? E logo eu saí, Aham. né? Eu estava para sair ali, você estava para assumir. Ou você já tinha assumido, né? Você tinha assumido já, porque o Luciano tinha ido para os Estados Unidos, né? Você entrou no lugar do Foi justamente Luciano. a transição É. do Luciano. E aí o pessoal vinha falar para mim, pô, o Thiago vai ser nosso chefe, o Thiago é meio quadrado, o Thiago só pensa em processo. E aí eu falava pro pessoal, não, pô, dá uma chance pro Thiago, o Thiago ajudou a gente aqui, conhece o negócio, é bom, o Thiago vai ser bom para vocês. E aí eu falava para você, e aí em compensação pro seu eu falava, cara, aguenta a dose, entende o pessoal, conecta com o pessoal, não vai querer levar processo para apertar botão a cada 5 minutos, porque isso não vai dar certo. E aí, como é que Mas é foi? verdade. Eu lembro de algumas conversas que a gente teve disso e obviamente sempre acho que tem um pouco da expectativa, né, do pessoal que te recebe, né? Porque eu conhecia todo mundo, né? Na verdade, a gente trabalhava junto, mas só que eu tinha uma função diferente, né? E nessa transição, o Luciano, que era na época o responsável, foi justamente quando eu e o Thiago Abreu assumimos o canal profissional, né? Ele em outdoor e eu em indoor. Eu acho que você já recentemente Deixa eu tinha só mandar saído. um abração aqui pro Rosivaldo, cara. O Rosivaldo trabalhou comigo na Ericsson. Rosivaldo, que alegria ver você aqui, cara. Um abração pra você, pra todo mundo aí de São José, cara. Então, foi bem nesse período, né? Eu lembro que você acha que já tinha, tinha acabado alguma coisa assim. E aí foi interessante porque eu e o Abreu assumi o Abreu comercial e eu tava naquela transição, então foi fez um paralelo, né? O Carapeto ali no começo da minha carreira. Nesse momento foi o Abreu, né? Então a gente era muito parceiro, a gente respondia pelo número juntos do canal profissional, por mais que cada um tinha a sua meta, mas a gente conversava muito, eu aprendia muito com ele comercialmente. E que professor, hein, meu? Você arrumou, hein? Bom, Thiago, melhor cara comercial. Thiago Abreu, melhor cara comercial que eu já vi em toda a minha carreira. deu uma travada aqui. E eu trouxe algumas outras coisas que antes a gente não tinha, né? Um processo ali de gestão do pipeline de vendas, algumas formas de abordar o negócio, a segmentação, enfim, teve alguns outros elementos que eu trouxe para tentar, né, trazer um pouco mais de lógica e processo até um certo ponto dentro da área comercial, porque eu acho que tem espaço, você só não pode exacerbar isso e perder o propósito. E eu acho que aí as coisas começaram a funcionar muito bem, né? A gente teve um ano excelente lá, comercialmente falando, projetos super bacanas, com grandes redes, projetos... Cara, eu lembro, como se fosse hoje, N situações com o Pão de Açúcar, com o Renner, cara, projetos muito legais que, na verdade, foi uma grande continuidade do que você tinha iniciado há uns 3 anos atrás e que ali a gente já estava, né, faturando quase 100 milhões no ano. Eu me lembro que a gente teve um ano espetacular, a gente teve projetos incríveis, que o indoor, que eu era responsável na época, ficou quase 50 milhões, a gente fez só o indoor. Tinha estourado a meta pra caramba e tal. Então, você pegou um time muito bom também, né? Você fez ali, eu acho que também é outra coisa interessante. O Renato foi também visionário ali, porque ele via que ia ser bom para você, né? Porque você não entrou na área comercial para pegar uma bucha. Você pegou um time que era maduro, algo que funcionava. Jovem. A gente sempre teve um time jovem ali, né? Desde o começo. E aí você já conhecia, né? Então você teve ali, né? E
Então isso é também interessante no desenvolvimento, quando você pega uma onda boa para surfar, né? Sim. Eu acho que isso é um pouco difícil de prever na carreira. Eu peguei algumas ondas muito boas, como por exemplo quando eu fui para a Holanda e começou os produtos em LED, eu peguei todo o desenvolvimento de produto LED na Philips, foi fantástico aquele momento. Mas fui para a Thermo Fisher para um mercado, meu, em crise total, né? Mercado de commodity, mineração. E aí fui para lá e o negócio desabou e eu fui fazer reestruturação. Então, você vê, às vezes você não imagina bem como que vai acontecer, né? Então um comentário aí. Realmente, a gente tinha um time ali que já era bastante conhecido. Eu lembro que na época a gente trouxe o Nishimaru, que não estava, acho que estava numa transição, porque o Jorge foi para uma área, aí a gente trouxe o Nishimaru, que todo mundo conhecia, mas todo o resto do time já eram pessoas que já estavam lá, eram conhecidas, e eu acho que teve uma química muito legal, porque sempre tem o processo de aceitação do time com você e a tua adaptação, né? E eu acho que isso foi naturalmente fluindo bem. Que foi a coisa chave assim que você trouxe para o time, certo? Desculpa? Qual foi assim, o ponto-chave que você trouxe para o time, a mudança que você trouxe, né? Porque você trouxe alguma cara sua também, né? Uhum. Eu acho que naquele momento eu me lembro que a gente segmentou melhor o atendimento do profissional, porque a gente tinha os representantes nos estados, né? Mas nós também tínhamos a atuação por segmentação, né? Não só territorial, mas também, né, pelos segmentos de escritórios, supermercados. Eu acho que a gente conseguiu organizar isso para que as pessoas Philips e os meus coordenadores de segmento trabalhassem muito bem com os representantes nos estados e não houvesse conflito, né? Então, acho que isso foi uma das coisas interessantes que a gente fez. Eu acho que acho que eu carreguei bastante em todas as minhas transições. Eu sempre tentei escutar muito o time, independente de eu saber ou não saber mais ou saber menos daquela função específica. Então, acho que eu dei espaço e, ao mesmo tempo, eu fui colocando as minhas crenças e a minha forma de trabalhar e o ritmo de trabalhar aos poucos, né? O que eu entendia que funcionava, as famosas batalhas que cada um dos vendedores tinham, né? Que aí, essa daí você aprendeu com o Renatão. Isso aí é tudo escola do Renato, isso daí. Então, eu transformei aquele conceito de definição de objetivos e metas da parte de supply para um conceito comercial que faz sentido. Obviamente, é só o tema estar ligado a você atingir as suas metas de vendas. Então, aos poucos, eu fui colocando essa metodologia, essa forma de na área comercial e as pessoas foram sem ser uma coisa muito abrupta, né? Então, acho que essa virada é importante. E outra coisa que eu sempre fiz, seja no canal profissional, ou seja também depois quando eu fiz pelo Brasil em healthcare, no outro segmento, é sempre escutar muito e conversar muito com os representantes e distribuidores. Porque esses caras conhecem muito do mercado, né? Eles conhecem muito da dinâmica da vida ali e tal. Então, eu sempre tentei ser muito atento a ter um contato próximo, ter essa dinâmica com eles e conseguir encaixar dentro do mundo corporativo, que geralmente era a dificuldade dos representantes e distribuidores, né? Você conhece muito bem o que a gente teve, né? As confusão que dava às vezes. Isso daí é verdade. O cara de vendas tem que estar no mercado, né? E quem está no mercado vendendo é o vendedor ou o representante, né? Tem que ter um canal direto e brigar por eles, né? Como líder de vendas. Exato. E aí vamos aproveitar que você já contar a mudança aí para healthcare, né? Aí conta como é que foi. Aí entrou aí. O Raimar é o maior representante da história da Philips. Esse é o senhor Camilo, versão século XXI.
Conta aí, e daí já emenda para contar a mudança agora. E tenta, que eu sempre estou perguntando também assim, dessa sua vida, né, de executivo, tenta encaixar, talvez, à medida que você for lembrando. As coisas que você mais, né, gosta, né? Você que jogou basquete agora como executivo, as coisas que você mais gosta, né? Duas, três coisas que você, para quem quer ser executivo e está assistindo e vai assistir, pô, essas são as coisas que eu mais gosto nesse mundo, de trabalhar numa multinacional, nessa sua carreira de executivo de multinacional. E por outro lado também as duas, três coisas que às vezes você fala, porra, isso aqui eu queria que fosse um pouco diferente, isso aqui eu tenho dificuldade, isso aqui é uma barreira, né? Encaixa aí Uhum. na história para a gente ir mais um tempo aqui para também não estender Bom, tanto. sim. Bom, depois dessa transição de vendas, né, eu continuei até hoje, né, na área comercial, seja líder de vendas ou líder de um business, né, que aí engloba vendas, marketing, as outras áreas. Entrando na área de healthcare da Philips, que também foi incrível a experiência, as funções que eu desempenhei. E, por um lado, tem muitas características similares, porque aí eu fazia a mesma função, comercialmente falando, só que num outro segmento, né? Então, aí uma transição de mercados, né? Mas só que a mesma função. Então, ali a gente tinha uma magnitude tinha uma robustez maior, né, em termos de faturamento, em termos de estrutura comercial e de representação comercial. E um mercado novo que eu aprendi ao longo do tempo que eu estava dentro de healthcare. E então eu levei algumas coisas que eu fiz em Light, cara, conversar, entrar e entender qual que é a realidade de quem está na ponta, dos representantes, dos distribuidores, entender como que é o nosso posicionamento, como que é a competição e, obviamente, colocando a minha cara, né, pouco a pouco dentro do time. E nessa transição foi interessante também porque era um time que estava acostumado há muitos anos com a mesma gestão. Então já estava há muito tempo acostumado com uma forma de trabalhar e chegou uma pessoa nova que não era do mercado cara, e agora? Como é que vai ser, né? O que o Thiago vai fazer aqui? Como é que vai ser tudo isso? Então, se antes tinha a questão de supply para comercial, agora tinha, pô, desse mercado para outro mercado e o que será que ele vai fazer, né? Então, E você teve, tem... eu lembro que a gente bateu um papo uma vez no evento que eu fui lá de healthcare que você estava, que você teve uma baita performance também lá, né? Você fez muita mudança e deu resultado, né? Sim, eu era responsável por uma área que a gente chamava de equipamentos de suporte à vida, medical Para devices. o pessoal entender que era um negócio bastante dependente de distribuição, né? Você tinha Sim, muitos distribuidores, muito fragmentado, né? Você atendia clientes pequenos e tinha que ter uma estratégia ali de canal, né? De gestão de canal grande, né? sim. A gente, nessa minha estrutura, a gente tinha 23 representantes e distribuidores. Eles tinham o papel duplo, vamos dizer assim, né? 80% das vendas deles eram via representação comercial e 20% aproximadamente via distribuição, né? Porque você tinha dentro dos estados uma capilaridade muito grande, tinha acessório dos equipamentos, então parte do business precisava de uma agilidade diferente de representação comercial. Então, você tinha um modelo duplo para poder atender aquele hospital ponta, né, de forma adequada. Eu tinha uma equipe de vendas direto na capital de São Paulo, vendedores, 3 gerentes comerciais para cuidar dos distribuidores. Depois, muito rapidamente, eu agreguei a equipe de marketing, especialistas de produto na estrutura. Então, eu acabei ficando como líder do business também, não só comercialmente. Então, eu acho que o principal fator aí na primeira parte dessa entrada no negócio
foi justamente estar presente, entender a ponta, como que as coisas funcionavam, e conseguir trazer para dentro de casa e brigar para que a gente conseguisse ter o que a ponta precisava, né? Brigar pelos representantes distribuidores até um certo ponto, obviamente, porque um limite e tem coisas que às vezes não pode ser feita e a gente tem que entender. Mas aí o entrosamento começou a ficar começou a fluir, né? Os primeiros meses ainda, né? Tem toda aquela, e será que será que vai acontecer? Enfim, mas aí depois as coisas foram indo bem. Fizemos mudanças de distribuidores, umas por necessidade não do nosso, e outras por performance, de fato, mas ao longo desse tempo a gente trocou mais de 7 distribuidores, ou seja, mais de 10 estados impactados. Então, isso também é uma Ou coisa seja, você difícil. fez muita mudança, você fez muita mudança estrutural, né, nisso daí, né? E aí, cara, você atingiu esses resultados e você era um cara conceituado ali na Philips, né? Aí também me lembro da gente bater um papo lá naquele dia, porque você sentia que tinha um teto já, né? Que tava um teto assim, né? E eu acho que isso é um negócio interessante, porque teve alguém que escreveu aqui, né? Grande perda da Philips, né? Você ter saído. Depois tem um pessoal que fez algumas perguntas aqui que a gente tenta responder, mas eu acho que uma coisa interessante é assim, pô, você conseguiu enxergar, né? E você tomou a iniciativa e foi buscar um novo desafio. E a gente conversou ali e não significa que não deu certo para você na Philips, né? Porque as pessoas pensam, pô, por que ele saiu da Philips, né? Por que ele não virou CEO da Philips, né? Todo mundo acha que todo mundo vai virar CEO da Philips. E muito cara fera, né? Muito cara muito bom. Sim. Ele sai porque ele vê que, né, vai afunilando. E eu lembro bem que você falou, poxa, eu não consigo enxergar aqui qual posição, aonde eu vou, tá tudo meio travado agora aqui, e eu tô com fome, eu quero mais, né? Você lembra disso? Sim. Como é que foi isso na sua cabeça? Porque você passou por um período assim, primeiro de decepção, de falar, pô, eu faço tudo, tenho um puta track record, será que eu não vou conseguir aqui? Porque eu passei por isso, né? Eu passei por isso até o ponto que eu vi, cara, não importa, vamos pro próximo, né? E de novo, aquelas transições, né? Que você fica martelando na cabeça. Como que você fez para lidar com isso ali e daí olhar para frente e fazer entrevista, né? De novo, né? Como é que foi isso? Eu tive esse momento de decepção. E ele foi bem claro para mim, né? Durante a minha carreira. Eu tinha uma leitura que eu fui bem sucedido em diversas posições e funções diferentes, né? E obviamente, quanto mais você vai subindo, você também tem que entender que cada vez o funil está mais apertado, né? É mais complicado, porque tem um monte de gente boa ali também, como você. É inegável também que tem uma parte política em toda a corporação, quando você vai cada vez chegando mais, e não necessariamente de forma pejorativa. Eu acho que é uma competência você saber fazer isso também. E foi passando esse período, eu achei que algumas coisas não caminharam da forma como eu estava fazendo a leitura do negócio e da minha atuação, não só recente, mas ao longo do tempo. E eu comecei a perceber que, olhando para frente, 2, 3 anos, eu comecei a ver que tava difícil de encaixar os próximos passos da maneira como eu achava que poderia ser. Né? Então eu comecei a olhar a liderança de cima, a liderança acima da minha liderança, os pares, né? Todo o contexto. E eu comecei a perceber que talvez o próximo passo não estivesse ali. O que foi uma coisa que também me deu um clique, assim, porque como eu fiquei numa organização
por muito tempo. E quando eu entrei na Philips, foi uma virada de página na minha vida muito importante. Você ficou 10 anos, né, Tinha Fred? 10 anos. Eu tinha também uma parte mais emocional ali também da empresa, né? E ao longo do tempo que eu tive na Philips, eu não me lembro de ter feito 2 entrevistas em 10 anos enquanto eu estava lá. O que não é normal, eu acho, hoje. Mas quando eu percebi que poderia ser e que poderiam ter coisas boas também fora daquele ambiente que eu estava acostumado, enfim, coisas começaram a acontecer que nem foi eu que procurei tanto. E foi Então é rápido, questão né? de atualizar. E foi rápido, né? A frustração me gerou basicamente atualizar o LinkedIn, por exemplo. E assim, eu continuei tocando minha vida. Isso nunca fez eu deixar de... E aí, sempre eu vi que eu me predispus a isso, né? Eu acho que você precisa se colocar primeiro com você mesmo para estar disposto. E aí as coisas começaram a acontecer, começaram a ter headhunters aparecendo e eu falei, cara, acho que eu vou olhar para ver o que tá acontecendo por aí, né? E eu descobri que tinham coisas interessantes, que tinha coisas que poderiam agregar na minha carreira e também E você entendi que também eu se poderia me sente desapegar. e você se sente valorizado, né? Porque quando você vai fazer uma entrevista, eu indiretamente participei das suas etapas aí que você me ligava para perguntar, né? Achei bem legal. Uhum. E eu via que você, né, o quanto que você estava sendo valorizado, né, cara? Porque você tinha uma baita experiência, né? E você assumiu uma posição, você era Brasil, né? Comercial Brasil, agora você é América Uhum. Latina, né? Num negócio um pouquinho menor, mas com muito mais relevância agora, um novo desafio, né? Então, é muito legal essa... E toda essa... Achava legal perguntar um pouquinho dessa transição, né? Porque a gente passa por isso, né? As pessoas que olham de fora, às vezes, alguns imaginam, pô, ele saiu da Philips porque não deu certo lá. Outros imaginam, pô, ele saiu da Philips porque ele foi para algo muito melhor e foi, né, super bom. Mas não é assim, né? Como toda transição na vida, tem tem a curva de transição, né? Você tem o momento de euforia, depois abaixa, depois você volta e fica normal, né? É assim tudo na vida, né? É verdade. Cara, só para a gente talvez não estender demais, porque teve uma pergunta aqui bem legal, e aí eu vou te perguntar os pontos que você mais gosta, e acho que teve uma pergunta aqui que era assim, cara, quais o ponto alto que você olha olhando para trás como jogador de basquete, não, aqui ó, passagem inesquecível como jogador de basquete e no mundo corporativo. E a outra, se você tivesse 23 anos hoje, né? Qual a dica que o Thiago daria para o Thiago de 23 anos? Duas perguntas interessantes. Boas perguntas. Bom, é difícil escolher um, mas bom, no esporte eu acho que a primeira vez que eu fui convocado para a seleção brasileira, por mais que ainda não era profissionalmente, e disputar um torneio internacional pelo seu país é uma coisa bastante especial, né? Então acho que esse é um momento bem legal que eu guardo aí com muito carinho. E eu tinha acho que 17 anos, eu estava no último ano do colegial, né? Vixe, Maria, Foi bacana pra caramba. você se sentiu ali o Superman, né? Com 17 anos. Cara, realmente você se sente bem, né? Porque é muito esforço e é um accomplishment aí, né? Um reconhecimento, um resultado que você chega ali, né? E você representar seu país, por mais que não era profissionalmente, mas é um negócio diferente, é um sentimento muito diferente. Então, acho que esse momento, e ainda estava no começo da carreira, então tinha aquela coisa, né? Eu vou ser o melhor jogador de basquete do mundo, ninguém me segura, já era. Então, aquela chama ainda estava numa ascendente total, né? Então foi muito bacana. Eu tava no colégio normal e eu lembro que eu fiquei 3 meses sem aula, porque eu fui treinar e a gente ficou treinando 3 meses no Rio de Janeiro,
antes de ir para o Chile, que o torneio sul-americano foi quase um dia, então eu voltei para o colégio. Eu lembro que eu falava com os meus amigos, e aí, enquanto eu tirei na prova, eles estavam guardando a matéria para mim, não sei o quê. E quando eu voltei, foi uma enxurrada de prova, de não sei o que lá. Então, foi um momento muito maluco, no bom sentido, né? E eu lembro No mundo que, executivo. no mundo e nesse torneio, eu lembro que meu pai me assistiu lá também, que foi muito legal. Tinha estádio lotado lá, tinha meu pai lá com a bandeirinha ali, assim, só ele ali. Que legal, cara. Que legal. E o mundo corporativo, assim, ele é menos emocionante, por um lado, né, do que o esportivo, né, porque tem todo aquele apelo, mas eu não sei, para mim, o que pode ser estranho para muita gente, mas para mim, ter entrado na Philips, para mim, foi uma coisa muito especial, porque foi uma virada na minha vida. E, cara, e você falou aí também, 8 mil candidatos, cara. Tipo, eram o quê? 10 vagas de trainee na Philips? Entraram 16 pessoas, se não me engano. Caramba, né, meu? É que nem entrar na... É quase, deve ser quase. Eu não sei quantos jogadores de basquete amadores tem no Brasil para entrar na seleção de 17 anos, mas também deve ser também mil, né? Não é milhões. Então, quer dizer, é quase tão grande, né? É menos, assim, mas é uma baita conquista, né? Foi muito. Então, isso foi muito especial, mas, assim, eu lembro que também tem uma trajetória legal que a gente teve um projeto, acabou indo para a Holanda também, que a gente ganhou o melhor projeto no Brasil, ganhou o melhor projeto das Américas no México e foi lá para a Holanda era o apresentar o Quick, né? Era o PEC, Quick, sei lá, cada ano mudava de nome, mas era uma competição de projetos, né? Que enfim, foi uma trajetória de alguns meses, né? Porque vai passando as etapas. E eu acho que a gente ter conquistado aí, né? O background de esportista, ganhar o troféu, esses negócios. Deixa o papai acabar aqui. Foi uma experiência muito bacana. Então, senta. E... Desculpa, cara, meu filho que quer sentar perto. deixa ele aí com a gente. É que daí eu acho que trava a internet. Ô, filho, tá dando? Porque eu acho que ele vem pra cá, trava a internet aqui. Tá dando? E, bom, eu acho que o primeiro papel que eu tive como gestor também foi uma conquista muito legal, meu primeiro cargo de gerente, né? Então, para citar um outro momento aí que acho que é um grande divisor de águas para uma carreira dentro de uma companhia. Então, acho que foram momentos interessantes aí, outros aconteceram, legais, projetos bacanas que a gente fez. Então, vai para essa pergunta aí do que o Thiago falaria para o Thiago de 23 anos. Assim, eu vou dar alguns conselhos que eu recebi, né, de bons líderes ao longo da minha carreira e que eu falaria, e o que eu acho que eu entendo que seria um conselho é assim, você ter a capacidade de fazer a leitura do momento que você está trabalhando, ou seja, do detalhe da atividade que você está fazendo e conseguir sair daquele detalhe e olhar por cima, né, a famosa visão de helicóptero. Você exercitar isso te traz uma competência que no começo da sua carreira pode te abrir muitas portas. Não só para você se dar bem na sua função, mas para você entender o teu caminho dentro da organização, né? E eu tive um gestor que me falava muito isso. A partir do momento que você dominar a atividade detalhada que você está fazendo e ao mesmo tempo conseguir sair como se você fosse o seu chefe ou o seu diretor e olhar num plano maior, muito legal. Você vai ganhar uma facilidade, um poder muito grande. Muito legal mesmo. Muito legal essa. Exercitar isso, né? É novo, eu acho que é uma grande boa dica. Né? Porque não adianta, né, o cara ele querer ser promovido se ele não é muito bom naquilo que ele faz hoje, né? O primeiro é você ser muito bom, dominar o que você faz hoje,
para daí sim pensar para onde você vai, né? E aí você sai fora e olha para onde você vai, né? E é assim na vida também. Exato. O contexto aqui Também. de quem está perguntando ele ele passou por uma escolha agora, né, de seguir numa empresa ou de fazer um mestrado fora do Brasil. Então, eu sei desse contexto dele aqui. Aí, nesse contexto assim, mais amplo da vida, serve essa sua dica também, né? Que é olhar, não ficar só preso no momento, mas olhar o que você quer mais lá na frente, né? E aí faz sentido essa escolha que você faz. E a outra dica que eu daria é não se arrepender, né? Escolhe um caminho e vai, porque em geral eu percebi na vida também que qualquer caminho que a gente escolher, se você se dedicar àquilo, ele vai ser bom. Né? A gente tem 1 milhão de caminhos para seguir na vida. Qualquer caminho vai ser bom. E depois você não vai saber se o outro ia ser melhor, porque você não viveu o outro. Né? Então não adianta ficar com esse dilema na cabeça. E aí, Thiagão, só se. Ó, cara, a gente precisava ter a live 3, 2, 3, parte 4, parte 5. Mas a gente precisa encerrar aqui, porque senão daqui a pouco o João vai pular aqui em cima de mim. Cara, vamos encerrar com você falando. Cara, o ponto que você mais gosta, né, dessa carreira executiva, que você fala, cara, isso aqui muito legal, escolhi certo. E. Peraí, filho. O que você mais, assim, ainda tá, né, sente dificuldade ou que você, às vezes, tem conflitos, assim, com você mesmo? Acho que uma coisa boa, eu vou comentar duas rapidamente. Acho que a plataforma de uma multinacional, ela te dá possibilidades, né? Então, eu acho que você se colocar num papel mais ativo e um papel de artista, uma multinacional te permite inúmeros caminhos, né? Então, seja trabalhar em diversos países, com diversas culturas diferentes, como também te proporciona, né? Eu acho que possibilidades de você criar seu próprio caminho e não só achar que você está numa multinacional e vai ter um plano de carreira pronto para você, né? Então acho que a coisa bacana de uma multinacional é que ela tem um potencial diferente, né, de empresas menores, e que não quer dizer que você não pode ser bem sucedido ou fazer coisas grandes, mas a multinacional por si só, ela já é uma estrutura que você tem à sua disposição para poder galgar e construir o seu caminho ali dentro, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas muito legais que tem, e você pode se encontrar, como eu fui me encontrando em supply, depois eu fui para o comercial, e eu brinco com os meus gestores ou com os meus times que o meu caminho dentro de uma multinacional é tentar chegar o mais próximo do bem-estar que eu tinha quando eu jogava basquete. E como que eu faço isso, né? Cara, conseguindo construir equipes coesas, a gente se desafiar e conseguir chegar em resultados diferentes e passar por adversidades. Então, todos aqueles elementos que saem da quadra, mas que são próximos de uma equipe coletiva, eu tento trazer para o mundo corporativo para eu ter aquela sensação de estar me sentindo bem, né? Como se eu estivesse num esporte. Então, acho que a multinacional te provém essas possibilidades, né? Só uma pergunta nesse detalhe, nesse contexto. Porque eu também, adicional a isso, eu vejo a multinacional como um grande trampolim para você viver o mundo, né? Assim, um grande... Você tem vontade de ir para fora? Isso é uma coisa que você não tem vontade? Eu não tenho muito, vamos falar a palavra, não tenho tesão de mudar, assim. Você é um cara família também, né? Você é um cara bem conectado com sua família, com seus amigos, né? Sim. Eu tenho um vínculo muito grande com a minha família. Eu e a minha esposa somos muito próximos das nossas famílias, dos amigos. O que não quer dizer que a gente não poderia. Eu converso com a minha esposa sobre isso. Se a gente pudesse, por 2 anos, seria uma coisa
temporária. A gente não tem um sonho de, vou mudar para os Estados Unidos e morar lá o resto da vida. Isso não é um sonho que eu tenho, nem minha esposa. A gente gostaria se tivesse uma oportunidade que casasse as duas carreiras, de ficar um tempo fora, legal. Mas não de viver para sempre lá, esse tipo de coisa não é um objetivo meu de carreira. E um outro ponto, pegando o gancho na sua pergunta, no meu ponto de vista, é muito maluco para quem sempre trabalhou em corporação. Mas eu que vim do esporte, uma coisa de multinacional, por um lado, é uma grande estabilidade e um grande alicerce de suporte que você tem. Então, você tem plano disso, plano daquilo. Você nunca precisa se preocupar, vai atrasar na sua conta. É verdade, hein? É verdade. Isso é um negócio que eu nunca valorizei tanto, que eu sempre vivi esse mundo. Mas você que passou por perrengue, você valoriza pra caramba, né? Não, isso pra mim é... Por isso que para muitas pessoas isso vai falar, pô, esse cara tá maluco, né? É obrigação, né? E é de fato uma obrigação. Mas uma multinacional já te dá um respaldo muito maior, muito mais coisa, vai muito além do salário, né? O que você olhar do outro lado é justo, porque eu trabalho que nem um condenado, então eu mereço aquilo. Então, tem esses dois lados da moeda. Então eu tento balancear para reconhecer que, cara, não é todo mundo que tem essa possibilidade e, por outro lado, eu faço por merecer ter essas contrapartidas, né? Então isso é uma coisa interessante multinacional também. E do que o desafio? Bom, vamos ser. Eu vou falar um que é mais desafio, um que é mais que eu não gosto. O desafio, eu acho que de multinacional, olhando do prisma quando você trabalha no Brasil, é você interagir com plataformas ou com políticas globais de uma empresa e nunca vai estar preocupado com o Brasil, falando de uma forma bem direta, né? Então, inúmeras etapas da minha carreira, isso foi um grande desafio. Em operações é super desafiador, em vendas é desafiador. Peraí, Thiago. Ô filho, espera um pouquinho, deixa o papai acabar. Aqui, papai tá acabando. Cara, agora acho que tá chegando no limite aqui da paciência dele. Desculpa, segue lá. Vou ter... Vem aqui com o papai, vem aqui. Vai. Então, acho que esse é um grande desafio, você saber lidar. Primeiro, saber lidar, porque sempre vai ser assim. Se uma empresa multinacional, se ela perguntar, ela vai perguntar para os Estados Unidos ou para a China se eles querem alguma coisa que vai de acordo com o mercado deles, nunca para o Brasil. Então, você, acho que saber lidar com isso e saber influenciar para que você consiga fazer alguns trades, ou seja, aceito isso, mas também saber argumentar que você precisa de alguma outra coisa, acho que sempre é possível chegar num balanço. E aí, seja num CRM, seja em... Acho que deu uma travadinha aí, né, Thiagão? Ô filho, leva um pouquinho para lá o seu tablet. Vai lá dentro, por favor, porque tá travando aqui a internet. Tá bom. Acho que o Thiagão caiu, achei que tinha sido aqui em casa. Vamos ver se ele volta aqui para a gente encerrar, que essa live deu assunto. Deixa eu ver quem tá aqui. Camilo Torquato, grande. Rafael Catayama, cara, abração pra você, Rafa. João Paulo. Pessoal que
amigo do Thiago, né? Tem bastante gente também, obrigado aí. Rogerinho. Deixa eu ver se o Thiago vai conseguir. Larissa, tem que chamar Larissa aqui? Larissa. Lulu. Ô, Luciano, pô, Dia dos Namorados, cara, tá tarde aí já, não pra você? Bora tomar, bora, pô. Ainda vou te visitar aí em Portugal, hein? Peraí, pessoal, deixa eu só ver se o Thiago vai conseguir reconectar. Mas o que vocês acharam aí do papo com o Thiago? O Thiago tem muita história, né? História fantástica dele como jogador de basquete aí, e como executivo. Baita trajetória. Deixa eu ver se vai agora aqui. A Larissa, acho que é a esposa do Thiago. Ah, deu problema no seu aí? Só que não estamos te ouvindo, cara. Aê, Tá aí? Tá. agora tá. Acabou a bateria? Cara, não estamos te ouvindo. Você tá apoiado aí no. Aí. Melhorou agora? Agora sim, agora sim. Ah, beleza. Bom, cara, vamos encerrar porque já Vamos tá tendo um encerrando. problema técnico. A primeira live é assim mesmo, meu. Esqueceu da infra. Mas cara, mas foi legal essa parte aí que você falou do Brasil, né? E sabe, acrescentando, eu acho que uma das dificuldades de trabalhar em multinacional já é difícil quando você não está no headquarters, né? Mas quando você trabalha na multinacional, onde o seu mercado não está ali entre os top 10, aí é muito difícil mesmo, porque daí você basicamente é só a execução, né? Você fica sem voz ativa em desenvolvimento de produto, em estratégia de mercado, em pricing, né? E eu gostava muito da Philips porque a Philips representava muito, né? O Brasil, no mercado de iluminação, ele representava muito globalmente. Eu não sei healthcare. Healthcare, você lembra? Tava em qual top ali no mercado ali? De forma global, né, de todos os business, ele não era top 3, assim. Mas só que no meu negócio que eu gerenciava lá, ele era bastante relevante globalmente. Não, mas então você tinha voz ativa ali, né? Então tinha sim, nesse momento a gente já fez até um programa global de troca de bases, que a gente tinha antigos com monitores novos diretamente com o global. Então, uma das poucas vezes nesse business, em uma das linhas de negócio, a gente era bastante relevante para o global, né? Então, essa é uma boa dica. Essa é uma boa dica para quem for entrar em multinacional, olhar isso. Isso daí, ao longo dos anos, foi o que me fez agora querer sair de multinacional, ter mais espaço, né? Estar mais envolvido com produto,
tá mais envolvido com tomar risco, né? Tomar risco em multinacional, eu não sei, essa é uma das áreas que eu acho difícil também, porque as multinacionais têm muito medo de tomar risco, de fazer algo novo, né? E muitas delas estão sendo disruptadas aí, né? Exatamente por isso. Sim. Mas, legal. Não sei se você tem algo mais a acrescentar aí nesse ponto, mas foi muito legal, Thiago. Cara, foi assim, a gente poderia ficar falando aqui umas 5 lives, né? Tem bastante história. Cada pessoa que vai entrando aqui, eu vou lembrando de alguma história que a gente teve. Pessoal da Philips de Lighting, de operações, do comercial da época, pessoal de healthcare, o pessoal do basquete, eu vi pessoas aqui também, pessoal de família entrando aí também. Então, dava para falar muita coisa, mas eu acho que foi muito bacana. Esses desafios de multinacionais, eu acho que esse é um bom exemplo. Você falou bem aí de pricing, né? De custo de produção, né? Você tem competidores locais e aí nunca o cara vai entender que um cara produz aqui pela metade do preço e acha que vai vender o premium na Europa. Não é super premium aqui, né? Não vai vender. Então, eu acho que esses são desafios que sempre vai enfrentar. E eu, na minha nova função, os meus produtos são importados, parte vem de Israel, parte da Alemanha. Então, eu vou enfrentar isso também. E eu acho que você tendo consciência disso, você sabendo essas coisas, eu acho que facilita, você ganha tempo em como gerenciar e como talvez minimizar e mitigar essas barreiras que uma multinacional também tem, né? Como você falou, a tomada de decisão é mais lenta, né? Então, no nosso caso, a gente tem muitos competidores que combinado, né? Você tem os grandes multinacionais que competem com você, mas você tem o cara nacional aqui que é ágil, que é diferente e que sempre rouba parte do mercado. Então, é uma habilidade você conseguir fazer com que isso tenha uma comunicação com o headquarters aí, conseguir as coisas que você querem é bem desafiador. Bacana, cara. Tiagão, cara, que sensacional, meu. Essa ideia que eu tive de chamar amigos assim, né? Uma que agora eu tô com um pouco mais de tempo, eu já estava com vontade de fazer isso, é uma maneira de reconectar com os amigos e de aprender coisa nova sobre amigos, né? Hoje eu aprendi um monte de coisa nova sobre você aqui e muita história bacana, cara. Você serve de exemplo aí para muita gente que já tem muita gente no meu Instagram que me pede dica, me pergunta coisas, né? E a live vai ficar lá, pelo menos a primeira parte do Instagram, depois eu vou colocar outra parte no YouTube. E foi legal demais, cara. Brigadão pelo seu tempo. No Dia dos Namorados, pede desculpa para sua esposa, ainda você pegou o celular dela. Agora vai fazer um jantar romântico lá, né, cara? E manda um beijo para ela aí, agradece. E muito obrigado aí pelo seu tempo e pelas histórias aí, cara. E sempre um prazer, cara, ser um amigo do coração mesmo que eu admiro e estou torcendo ver você só explodir para cima aí a sua grande jornada aí, cara, na vida pessoal e profissional, cara. Valeu, Flávio, obrigado. Na verdade, eu que agradeço essa sua iniciativa, acho que como acho que tudo e reflete muito o que você fez na Philips e das interações que eu tive com você e as referências que eu tinha em você. Era sempre um profissional que não tinha medo de tomar as iniciativas e eu lembro que muita gente se incomodava com isso dentro da organização, o que mostra, né, que essa parte engessada de uma grande organização que se incomoda com quem pensa diferente e pensa à frente, né? E essa sua iniciativa não deixa de ser mais um paralelo aí, que é muito bacana de ter essa oportunidade. Eu, escutando o Edu com você e com certeza outros que você forem fazer, eu vou estar escutando, porque é muito legal. Você vai aprendendo, o Edu falou coisas com você, das interações que vocês tiveram, que eu não sabia também, e falei, puta, olha só que sacada legal que eu nunca tinha pensado. Então, cara, obrigado pelo bate-papo. Agradeço você é um cara, sempre foi uma referência para mim. Você, o Renato, foram dois grandes pilares para mim. O Renato como meu gestor por muito tempo.
você, por mais que nunca foi meu gestor, mas me influenciou muito, né, pela forma de você atuar. E, cara, muito, muito bacana, mesmo depois de passar todo esse tempo, eu me senti à vontade para te ligar, para falar dessa transição que eu fiz de carreira, você me dar dicas, a gente conversar. É muito bacana continuar tendo esse tipo de contato e eu que agradeço pela gente continuar tendo essa interação. Vamos mandar um abraço lá pro grupo lá, que senão o pessoal vai reclamar aí. Opa, manda aí. Aí, ó, todo mundo do grupo aí, ó, faz um tchau aí. Nós temos um grupo da época da Philips, que é também outra coisa sensacional, que é raridade, hein? Acho que pouca gente, depois de tanto tempo, e esse grupo acho que vai ficar pro resto da vida nossa aí. Um abração para todo mundo aí. Abração, Tiagão. Obrigadão, viu, cara? Bom final de semana aí. Todo mundo que acompanhou aí, um beijão. Muito obrigado, seus amigos que entraram. Peraí. Ó, peraí, filho. Aí, pessoal. Tchau. Falou, galera. Clebinho, Gol. Cid.